a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra e paliativista, ou Rony Geriatra, que é dessa forma que eu me apresento nas redes sociais. E você já sabe que aqui tá cheio de tudo aquilo que eu acredito. O envelhecimento ativo, o envelhecimento com mais saúde e principalmente o envelhecimento inserido na sociedade. E para a gente falar sobre isso, também sobre o envelhecimento, eu tenho hoje um privilégio de estar aqui comigo, Dr. Metódio Ribas. Ele que é formado pela Escola de Ciências Médicas, que hoje a gente chama de CISAL, mas é a nossa escola, né, Metódio? Meu colega de turma, e é um privilégio ter você aqui. Obrigado, minha gatona. O prazer é todo meu. Uma gatona dessa é uma das melhores geriátricas que tem hoje no país. Para mim, a honra é minha. A honra é minha. Lembrando que eu sou um ginecologista, que eu sou oncoginecologista. Eu ia falar isso, viu? Você já chegou me atropelando. Tá. Minha gente, o Metódio, o doutor Metódio, ele mora atualmente em Brasília, ginecologista, oncoginecologista, cirurgião oncológico e influencer. Você começou a divulgar, a falar coisas nas redes sociais e foi um estouro. Eu vejo, eu acompanho, eu sou sua seguidora. E como é que foi? Como é que você sempre teve, claro, essa comunicação inata sua, essa comunicação boa. Mas como é que entrou aí essa questão toda da internet com milhares de seguidores? Fala aí um pouquinho. Rony, eu tenho mais ou menos 1 ano e meio, postava coisa bem esporádica, 1 mês, 2 meses, e teve um colega que falou assim: Metódio, que você não posta periodicamente, preferencialmente todo dia, mostra seu dia a dia, as cirurgias que você faz, você opera demais, você dá muita dica, e numa linguagem mais acessível, que o segredo é esse, na realidade. Sim. Então, quando foi em março do ano passado, eu resolvi colocar numa frequência maior, dando dicas ginecológicas no geral, sobre higiene íntima, sobre ressecamento vaginal, sobre todas as cirurgias que tem, para desmistificar muita coisa, e aí foi rolando. Foi esse sucesso. Deus, foi natural, espontâneo, graças a Deus. E que bom, Metódio, porque a gente vive hoje, e claro, né, todo mundo sabe, tantas informações e nem sempre informações verdadeiras, informações técnicas. E claro, às vezes a gente está aí inundado de fake news. Então, assim, eu fico muito feliz em ver colegas médicos tão compromissados com a saúde, né, do outro, com a informação clara, uma informação direta. Sou sua fã. Você já sabe disso. Eu falo o seguinte: quando a gatona vai lá na internet procurar alguma doença, alguma coisa, ela acaba morrendo antes de pesquisar. Pesquisou lá mioma, quando você vê, meu Deus, já vou morrer, já virou um câncer, não sei o que e tal. Não é? Então existe a informação muito técnica, onde a paciente acaba não absorvendo, não entendendo direito, e existe a desinformação também na internet. Claro. Junta as duas coisas. Então, quando você pega um pouquinho mais de informação e bota um linguajar menos técnico e mais acessível para a paciente, aí é o segredo da história. Muito bem, é isso que eu quero trazer para cá, porque tem um monte de dúvidas. E eu queria, começando a falar com o processo de envelhecimento feminino, que na questão ginecológica traz muitos desafios para a mulher. Né? E não é fácil. E aí começa, às vezes, até antes do envelhecimento, antes do ser idoso. Não é antes do envelhecimento, que o envelhecimento é um processo. Mas antes de ser idosa, né, que vem a questão do climatério e menopausa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes tem essa confusão do que é climatério, do que é menopausa. Então vamos começar com isso, porque isso aqui também é um podcast, viu, Metódio? Para os idosos e para os pré-idosos, né? Uma informação para quem está envelhecendo, como nós, para que possa se preparar melhor para o envelhecimento. Então, o climatério, o que é climatério, o que é menopausa? E também para as pessoas que estão cuidando desses pré-idosos, né? Para as pessoas também que estão aí nessa batalha com essas gatonas. Então, o período de menopausa é quando os ovários eles vão parar de produzir hormônio. Esse período geralmente é entre 45 a 55 anos. Então o ovário vai entrando em falência ali e parou de produzir hormônio. Parou o período fértil da gatona. Então ela não vai mais ovular, não vai estar fora do período fértil dela, e os hormônios ali eles vão caindo. Então a gente chama de menopausa depois que ela passa 1 ano sem menstruar. Porque com a queda desses hormônios, o ovário parou de funcionar. Com a queda deles, a gatona fica sem menstruar. Depois de 1 ano sem menstruar, a gente fala que é o período da menopausa. Isso se dá entre 45 a 55 anos. O climatério já é o período que antecede a menopausa e o período depois da menopausa também. Então, aqueles sintomas e sinais que acontecem antes dessa menstruação acabar, a gente já fala que a gatona já está ali no período do climatério, que é antes da menopausa. E depois da menopausa também, a gente chama de climatério. Então, o climatério é o antes
durante a menopausa e o depois. Então, já é um período mais alongado. Então, o nosso foco é o climatério, né? Porque é nesse período feminino, e como eu falei, é um momento de muitos desafios para a mulher. Né? Então, eu tenho muito cuidado, às vezes, em a gente não romantizar o processo de envelhecimento. Envelhecer é muito bacana, é um privilégio poder viver mais. E, claro, buscar um envelhecimento saudável. Mas a gente não pode dizer que é fácil, que é tão simples, né? Existem alguns desafios. E aí, nessa época, né, eu comecei a perceber isso que você falou, diminuiu algum hormônio, eu sinto, tenho alguns sintomas diferentes, a menstruação às vezes falha. Com que periodicidade, né? Com que período eu vou no ginecologista? Eu mantenho aquelas consultas anuais? Eu vou mais próximo? O que você orienta para as pessoas, para as mulheres que estão ali chegando no climatério? Então, eu vou falar em via de regra, vou falar no geral. Claro. Né? Sem contar os fatores de risco, nada disso. Então, a paciente que está lá fazendo o seu controle bonitinho, certinho, ela deve ir todo ano ao ginecologista. E ele vai avaliar se nesse todo ano há necessidade da mamografia, da ecografia mamária. Eu já estou entrando um pouquinho já em relação à proteção do câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama, na realidade. O Papa Nicolau, que é o preventivo, que é a citologia, também é fundamental. Hoje em dia criou-se em alguns órgãos, na realidade, não vou falar especificamente do Ministério da Saúde, mas em alguns órgãos, assim, não há necessidade de fazer o preventivo na mulher após tal idade. Não há mais necessidade de fazer a mamografia após tal idade. Eu sou totalmente contra. Não é um pouquinho de etarismo isso, talvez de preconceito contra a mulher idosa? É tão diversificado o envelhecimento, né? Eles põem alguns estudos assim, que para desenvolver um câncer vai demorar tantos anos, mas precisa-se consultar anualmente. O médico vai avaliar bem, né, cada pessoa. Avaliar a vagina, porque há o ressecamento nessa fase também. Avaliar a mama, avaliar o colo do útero. É fundamental esse acompanhamento anual. Então, a minha orientação é acompanhe anualmente com o ginecologista de sua confiança. Muito bem. Ô, Metódio, e aí pensando nessa questão do climatério. Porque, assim, é claro, a mulher nunca passou pelo climatério antes, né? Tá lá a vida inteira. A vida inteira não, depois da menarca, né? 12, 14 anos, a primeira menstruação, às vezes um pouquinho mais cedo. E aí ela passa toda uma vida de adolescência e adulta nesse ciclo hormonal adequado a esse período. E aí começam a ter essas diminuições de hormônio que você falou. Qual é o sintoma que começam mais precoces, por exemplo? O que é que chama atenção para uma mulher lá, 50 anos, 52 anos, fala assim, eu acho que eu estou nesse período de climatério? Primeiro, como eu falei, vai haver uma diminuição natural desses hormônios, porque os ovários vão parar de produzir esse hormônio, que é o período pré-menopáusico ali e tudo. Apenas 75% a 80% das gatonas têm alguns sintomas. Tem muitas mulheres que não têm sintoma climatérico nenhum. Então, também não é, todo mundo vai sentir, mas aqui está sentindo, parece estar sentindo tanta coisa que o mundo todo está sentindo junto. Entendi. Né? Principalmente o tal dos fogachos, aqueles calores que vêm da cintura para cima, cabeça. Falei, e é muito desconfortável, né? É muito desconfortável. E tem umas pessoas que têm a sintomatologia bem maior assim, que a outras. Tem umas que é bem mais light, e tem umas que são bem... E aí vem junto o ressecamento vaginal, e aí vem junto também essa flutuação hormonal, aí vem uma flutuação também da menstruação. Muita gente fica preocupada e falou, caramba, eu estou com uma menstruação muito bagunçada, veio 2 vezes, depois falou 3 meses, depois falou 2 meses, depois... Então, isso aí se deve a essa flutuação hormonal até acabar. Então, até acabar a menstruação, por inteiro. Então, esses sintomas são os mais clássicos que tem, né? Essa irritabilidade, vem insônia, vem vontade de matar todo mundo. Então, começa a se juntar vários... Não é fácil, não é fácil. E aí vem pra gente, a gente tem, opa, então vamos avaliar essa menina para saber o que é que eu tenho que fazer com essa menina, para onde é que eu vou com ela. E às vezes tem indicação de fazer reposição hormonal, que é outro tema, e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente já ouviu várias coisas diferentes. Tem que fazer, não pode fazer porque está relacionado a câncer de mama. Quando é que a gente indica e quando é que a gente não indica reposição hormonal? Eu sempre falo para minhas pacientes o seguinte, a gente vai repor o que está faltando. Porque também fala, doutor, eu quero fazer reposição de hormônio. Opa, está faltando?
né? Então, não está dizendo reposição. Eu vou repor. Então, se está faltando, eu vou repor. Porque hoje tem uma cultura muito grande dos hormônios no geral, né? A gente sabe disso. E de uso indiscriminado, na realidade, né? Que é um problema. Que é um problema. Que é um problema. É um problema. Eu acho que tudo em exagero é um problema, né? Sim. Tudo na vida em exagero é um problema. Então, esse uso indiscriminado de hormônio vem para frente, a gente vai ver algumas alterações que tem. Mas quando a paciente está lá com sintomas, a gente vai dosar os hormônios, a gente vê que há necessidade, e aí tem a paciente que tem uma sintomatologia muito grande. Essa que tem muitos sintomas, então nós vamos passar um medicamento para ela, a base hormonal, que é individualizado. Não tem uma receita de bolo. Porque às vezes tem isso, né? Aquela história de tomar o remédio da vizinha, tomar o remédio do parente, minha prima. Então, assim, eu acho que isso é fundamental a gente falar. A gente está falando para pessoas de várias idades, de várias profissões, pessoas que, né, são leigas na área de saúde. E nesse mundo de tanta informação, a gente tem a sensação, parece, que a gente sabe de tudo. Então, você vai lá, vê o Instagram, vê alguma coisa, e é preciso ter cuidado, né? Muito cuidado. Porque tudo, principalmente em relação ao medicamento, tudo traz seus riscos. Então, eu tenho que saber se eu posso usar. Quando é que eu vou poder entrar? Então, geralmente a gente coloca aí em até 5 anos que entrou nessa menopausa, é o período de a gente começar uma reposição hormonal. Quando parar, né? Quando parar também. Então, mas é tudo muito individualizado. Sim. Porque tem paciente que eu posso usar 5, 10, 15 anos. Se eu estou acompanhando com ela, ela está bem, todos os parâmetros estão bem. Exame de mama, de ultrassonografia, densitometria. Então, vou fazer todo esse apanhado. Tá legal, eu posso ir acompanhando ela bonitinho. Quando reduzir, né? Quando fazer, ela tem um ressecamento vaginal importante. Eu posso fazer o hormônio nela, que vai dar uma melhorada também nesse ressecamento vaginal, o que vai ajudá-la também de manter uma vida sexual legal, porque hoje em dia as gatonas estão namorando até 80, 90 anos de idade. Então a gente tem que manter tudo isso aí ativo para ela se sentir bem, né? Porque o objetivo, no final das contas, de repor o hormônio é a paciente se sentir bem. Muito bem. E você tocou num assunto que estava aqui na minha pauta, que eu ia falar, mas vamos antecipar nisso. Na questão da vida sexual. Por quê? É tão difícil as pessoas entenderem e enxergarem que a mulher idosa também pode ter uma vida sexual ativa se assim ela quiser. Também pode ter desejo sexual se assim ela quiser. Isso ela sendo casada por muito tempo, sendo ela viúva e começando um novo relacionamento, por que não? Você vê isso ainda, essa falta de respeito até, né? Um etarismo desrespeitoso de achar que a mulher idosa não tem vida sexual ativa. Eu acho que tem 2 tabus aí, na realidade. Tem um tabu que a própria paciente se impõe, na maioria das vezes, Sim. que vem das suas crenças, dos seus preceitos, dos seus conceitos familiares, religiosos, etc., e vem também da sociedade. Então, tem as duas coisas. E, às vezes, as duas coisas estão muito ali presentes na vida daquela paciente, que acaba a paciente mesmo sendo travada. E aí, você, quando vai conversar com a paciente, fala, doutor, não sei o quê, meu marido morreu, a gatona, o homem morre mais cedo, a mulher Sim. vive muito, os homens tudo morre mais cedo. Aí, vai deixando as gatonas sozinhas. Mas, doutor, não, agora acabou. Por que acabou? Né? Porque, não, doutor, por causa disso. Você sente? Eu sinto, então, não acabou. Né? E é, como eu falei, não é uma receita de bolo, é tudo individualizado. Você está bem, porque o importante, na realidade, no final das contas, é ser feliz. Você está feliz assim? Eu estou. Ótimo, então continua. Né? Olha, você tem que ter a relação sexual. Não, eu estou feliz assim, doutor. Ó, doutor, não estou feliz. Então procura a felicidade. Que pode ser por aqui, por ali, por aqui. É a felicidade de cada um, na realidade, né? Sim. Não tem aquela... Não dá também para ir para o outro lado de uma mulher idosa ter que ter vida sexual. Mas eu acho que é importante a gente poder falar assim, que se a mulher idosa assim quiser, né, e ter uma libido, ter vontade, é possível. E é possível lidar com essas questões da menopausa. E aí eu queria voltar para a menopausa. A gente falou do climatério ali nas pré-idosas, digamos assim. Mas a mulher idosa, essa mulher idosa que quer ter uma vida sexual ativa ou que já tem uma vida sexual ativa, quer voltar a ter ou tem, como lidar com esses efeitos da pós-menopausa? Por quê? Né? O climatério, a menopausa é ali, que você falou, é um marco, 1 ano depois da parada da menstruação, né, da última menstruação. Mas o climatério e os efeitos da pós-menopausa, eles seguem o resto da vida. Os 20, 30, 40 anos que tiver depois. E também tem os seus efeitos. Né? Como é que eu posso, né, como mulher idosa,
Então, lá a mulher de 60, de 70 ou de 80 anos, minimizar esses efeitos, né, que essa baixa hormonal causou no corpo, porque é motivo de sofrimento também, de desconforto. Exatamente. Hoje em dia a gente tem a medicina integrativa, né? Isso bom, aí né? é uma coisa linda, bom, né? É bem legal. Então, quando você junta os hábitos saudáveis, uma atividade física, uma boa ingesta hídrica, os alimentos mais saudáveis, os alimentos não inflamatórios, evitar os alimentos inflamatórios, dar prioridade para os não inflamatórios, né? Socialmente, ter uma vida social, ter um lazer. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar de lazer. Uma vez eu cheguei para o meu sogro e falei assim, meu sogro, você não tem lazer nenhum. E ele parou, olhou para mim e me ensinou que era lazer. Ele falou, o que é lazer para você, Metódio? Eu falei, um lazer para mim é sair, é num restaurante, é jantar. Um lazer para mim é viajar. Aí ele falou, não, lazer é o que te dá prazer. Eu vou aqui na beira da praia, eu caminho meus 8 quilômetros, eu volto, vou para o computador estudar. Esse é o meu lazer. Então, mudei meu conceito de lazer totalmente aí, porque o lazer, para mim, era o que me satisfazia. E o lazer é o que satisfaz a pessoa. Então, quando você combina tudo isso, mas mesmo assim você ainda está precisando de um empurrãozinho, porque o ressecamento vaginal está te atrapalhando na vida sexual, porque os folgados estão te atrapalhando, porque tem esses outros sintomas que vêm da menopausa, a irritabilidade, a insônia, tudo isso, a gente entra. A gente entra com medicamento, a gente entra na reposição, a gente entra para ajudar, para dormir, a gente entra tudo. Medicação tópica, também medicação vaginal para melhorar um ressecamento. E aí vem os casos das gatonas que não pode usar também os hormônios. Porque tem hoje creme vaginal que são hidratantes vaginais, que são sem hormônio nenhum. Então, eu posso lançar mão se não puder usar hormônio. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos que a gente pode fazer para facilitar a vida dessas meninas. Então, a gente tem hidratante vaginal, a gente tem alguns outros medicamentos, gel também, que eles vão ser similares em relação à função na vagina ao hormônio, mas não é hormônio também. Então, hoje em dia, a gente tem hormônio vaginal top que não absorve. Então, a gente tem para tudo, na realidade. Que bom. Então, assim, Metódio, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. Nesse entendimento, esse entendimento de uma medicina integrativa. E, assim, é muito bom ouvir de um colega médico, que eu tenho tanto respeito, esse entendimento de que a gente precisa fazer o tratamento não farmacológico, ele não é um complemento, ele é a base. Eu preciso cuidar de uma série de funções na minha vida e as relações sociais são importantes. E aí, o que eu não consigo, eu complemento com medicação. Exatamente. E a medicina está aí cheia de opções, né? Desde que, obviamente, bem avaliadas, para que as pessoas possam viver mais e melhor. É isso, né? É isso. Que coisa boa. Esse é o segredo, né? O segredo é esse. É você se cuidar para precisar o mínimo do médico. Mas quando precisar, ele está ali do lado. Isso, que bom, que bom. Mas não deixe de ir no ginecologista, não. Pode ir no ginecologista, não deixa de ir, não. Precisa, né? Precisa. Até porque o médico, ele é aquele seu parceiro, seu cúmplice de uma vida com satisfação, uma vida feliz. Porque é ele que vai poder avaliar se você está bem, se você está adequado, se você está ajustado, se vai precisar de um remédio, se não vai. O que a gente não pode pensar, e eu digo sempre para os meus pacientes, ou quando eu vou dar aula, é que eu vou para o médico para passar remédio. Esse conceito de que o médico vai passar remédio não é bem assim. Às vezes eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, vocês estão se formando para ser prescritor de remédio ou para ser um promotor de saúde, para ser alguém que ajuda alguém a viver? É isso, né? Exatamente. Tanto é que hoje, o que a gente faz muito no consultório? O pessoal pergunta assim, mas você parece psicólogo, porque eu acho que eu converso mais. E muitas vezes a gente deixa de passar o medicamento pela conversa e pela orientação. Sim. Eu saí daqui tão aliviada. Eu achei que eu tinha não sei o que, mas você é tão aliviada. Ali a gente já tem assim, poxa, eu já ajudei aqui, já comecei o tratamento ali. Sim. E ela não está sabendo, mas ali é o início do tratamento. É ajudar ela na área pessoal, na área integrativa, tudo, de saúde, de lazer, de atividade, de tudo. De conhecer o seu corpo, porque assim, existem desafios no envelhecimento, a gente já falou aqui, claro. Mas, às vezes, o que eu vejo também, assim, é um entendimento de uma mulher idosa, por exemplo, de ter um entendimento que o corpo dela, aos 70 anos, vai ser igual ao corpo dela aos 30, do ponto de vista ginecológico, do ponto de vista sexual. É importante também esse conhecimento. E aí, às vezes, é nessa conversa. Não é? Porque, assim, a sexualidade, ela
pode estar presente, deve estar presente a sexualidade, não é só o ato sexual em si, mas todo um contexto de afetividade, em idades, né, amplas, em idades aí longevas. Mas tem que entender que o corpo muda, não é? O corpo muda bastante. Eu falo assim, quando a gente nasce, está envelhecendo, né? No outro dia começou o processo de envelhecimento ou de maturação, vamos dizer, a história. E quando chega nessa fase, é uma fase que a pessoa também tem que se aceitar. Às vezes, hoje em dia, com essa cultura exagerada da beleza, de não sei o quê, das lipo, do silicone, não sei o quê, quando a pessoa chega, que já está o colágeno ali mais diminuído, que a musculatura já não está mais a mesma coisa, tem muita gente que não se aceita. E essa fase de se aceitar para poder aproveitar a vida é fundamental. Então, quando a Gatão fala assim, poxa, eu estou me aceitando, é legal, gente, bota na cabeça. Eu vivi até aqui. Caramba, quantas pessoas que não morrem aí cedo, tudo eu vi até aqui, então eu vou aproveitar, eu vou me dar o luxo de aproveitar da melhor maneira possível. Então, isso, muito bem. Se dá o luxo de viver. Meu amigo, eu queria falar um pouquinho também sobre uma das suas especialidades, que é a questão, né, da cirurgia oncológica, cirurgia ginecológica oncológica, ou a cirurgia mesmo ginecológica, porque, como eu já falei, eu sigo lá teu Instagram, viu? Eu fico lá vendo todas as suas postagens, preste atenção, tiro minhas dúvidas também. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi os procedimentos cirúrgicos que você faz. E aí, claro que você faz muito idosa, né? Algumas mulheres de meia idade também, mas na questão da cirurgia ginecológica, sem necessariamente fazer uma cirurgia aberta, né? Fazer cirurgia que você faz por via vaginal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que tem muito medo de cirurgia. Eu tenho pacientes idosas que às vezes precisam passar por um procedimento cirúrgico e tem muito receio da cirurgia, do pós-operatório, da dor. E aí, é isso mesmo, dá para fazer muitas cirurgias por via vaginal, sem corte, sem tanta invasão? Hoje, a maioria das cirurgias ginecológicas a gente consegue fazer minimamente invasiva, ou seja, sem cortezinho abdominal, aquele corte igual de cesariana, ou aquele corte que vem do umbigo para baixo. Então, a gente faz tudo via vaginal. Até retirada do útero, a correção de períneo, a suspensão do ângulo da bexiga em algumas gatonas que há necessidade pela incontinência urinária, que é muito comum nessa fase, né? A incontinência urinária. Inclusive, esse é um dos tópicos que a gente tem que falar, porque o ressecamento também leva à incontinência urinária. Se você melhora o ressecamento, você se livrou de cirurgia de tudo, você fortaleceu a musculatura com atividade física, com academia, com fisioterapia, você se livrou de cirurgia também, né? Então, tem que fazer essa avaliação bem minuciosa. E as cirurgias, na maioria das vezes, hoje, ginecológica, a gente faz minimamente invasiva, sem corte nenhum. Retirada de útero, o períneo, essa correção que eu falei da incontinência, então, tudo via vaginal, sem cortezinho. Que bom, né? Aí eu coloco tudo lá no Instagram. Olha aí no Instagram aí, doutor dr.metódio.oficial. Tá lá tudo bonitinho. Eu já sigo, viu? E aí, assim, você entrou nesse tema que a gente terminou, não pode deixar de passar esse tema, que é falar sobre a incontinência urinária. Né? A gente tem hoje a natalidade, a taxa de natalidade vem diminuindo, a gente tem menos filhos por mulheres, mas essa geração de idosas hoje é uma geração de muitos filhos, isso, né? E claro, às vezes com um filho só também pode ter alteração e, claro, muda o corpo de uma mulher. Mas, às vezes, muitos filhos, algumas idosas longevas com filhos em casa. E é comum, eu escuto muito a questão da incontinência urinária. E, às vezes, até diz assim, mas é normal. Não é normal, né? Não é normal. É comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal. Normal é você ficar bem, sem perda urinária, sem perda de fezes, sem nada. O normal é você ficar bem. Com o passar do tempo, tem alguns fatores que levam essa gatona a essa incontinência urinária, né? Então, vamos lá. A diminuição hormonal, que vai ressecar a vagina, que vai diminuir colágeno ali também. Essa musculatura, que já está um pouquinho mais debilitada. O aumento do peso. O número de partos. Então, tudo isso aí pode levar a algum grau de incontinência urinária. Que, às vezes, com tratamento
local, com creme, com laser, que é o Mona Lisa Touch, que a gente pode utilizar também, que vai aumentar o colágeno ali também. Às vezes, lançar mão da cirurgia também para corrigir algum ângulo, se for perda pela dificuldade do ângulo, se a bexiga está ou não está com o ângulo correto. Então, existe um estudo que a gente faz, né, na maioria das vezes a gente faz, que é o estudo urodinâmico para avaliar essa perda urinária, se há necessidade ou não de tratamento cirúrgico, ou clínico, ou de cirúrgico e clínico. Sim. Ou então só, ei, minha gatona, vamos usar só aqui um creme, vamos usar aqui o laser, vamos fazer a fisioterapia e corrigir tudo isso. Então, como a gente está falando, não é uma receita de bolo. Cada caso tem que ser avaliado individualmente para chegar no tratamento para cada paciente. Mas é importante as pessoas saberem que tem tratamento. Que tem tratamento e que tem exame que mostra o porquê que ela está daquele jeito. Porque às vezes, e acontece muito isso no processo de envelhecimento, mas idoso cai. Mas idoso é isso. Mas idosa vai perder urina. Então, assim, chamar a atenção que apesar de ser comum, não é normal e que tem tratamento e que tem possibilidade de tratamento. É claro que quando a gente fala em medicina, nem tudo a gente consegue resolver, nem tudo é possível de cura, mas muitas vezes eu consigo controlar, eu consigo diminuir e eu consigo fazer com que aquela pessoa viva melhor. Isso, não é isso? É o feliz, né? É o viver feliz. É o viver feliz. E você sabe o que é viver perdendo urina? Sabe o que é viver com fralda? É difícil. É difícil. Então, isso aí é uma avaliação, né? Mas tem que ser uma avaliação minuciosa. Claro. Exame físico, fazer exame, se houver necessidade do estudo urodinâmico. Então, avaliar. E cada um é uma diferente. Não é, estava tomando um remedinho ali, eu vou tomar um remedinho. Não toma. Faz a avaliação, porque cada caso é especificamente individualizado. Tem que ser individualizado. Muito bem. Eu sempre aprendo muito com você, meu amigo. Sempre. É uma satisfação imensa ter você nesse espaço que foi pensado em poder ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu sempre falo assim, que o idoso, ele não pode tudo. Ninguém pode, mas pode muito mais do que acha que pode, né? E nesse caminho, a gente lida com uma série de dificuldades e a questão ginecológica é uma delas. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui, a gente já está encaminhando para o final. Mas eu queria saber se você tem alguma mensagem para dar. A gente passou agora pelo Outubro Rosa, eu esqueci de falar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Passou agora pelo Outubro Rosa, você também faz a parte oncológica. Deixa algum recado, quer falar alguma coisa sobre isso? Primeiro eu quero pegar um ganchinho que você falou assim, idoso não pode tudo. Meu sogro dizia, meu sogro me ensinou muita coisa. Meu sogro dizia assim, meu filho, já estou com 60 anos, acima de 60 anos, estatuto do idoso, eu posso fazer tudo. Então, Quase. Quase tudo. Eu sou destemido, eu falo tudo para todo mundo, não quero nem saber e vai embora. Em relação ao Outubro Rosa, eu falo isso muito para os pacientes, falo para os meus médicos residentes, falo onde eu vou dar palestra, eu falo o seguinte, a mulher tem que ter o ano rosa. O outubro é massa, porque a conscientização chama atenção, né? Da sociedade por inteiro. Então, todo mundo se engaja. Fazer, ei, todo mundo vai se engajando. Mas a mulher tem que ter o ano rosa, ela tem que se cuidar durante o ano todinho. Não é só outubro, não. Então, tem um ano rosa no seu coração. Se não der para ir no outubro, vai em dezembro, vai em janeiro, vai tudo. E essa conscientização que tem no mês de outubro é fundamental. Como tem o Março Lilás, que é do câncer de colo uterino, porque a sociedade, ela se engaja, né? Sim, e abre aquele alerta. Importante, né? Você lembra? Pois é. E aí, muita gente fala assim, caramba, quanto câncer que tem, quanta gente que estava com câncer de mama, que eu não sabia. E acaba tendo essa divulgação, que é ótimo para a prevenção. Então, o Outubro Rosa é um outubro de prevenção. Mas eu falo para as gatonas tudinho, faça o seu ano rosa. Muito bom, que prazer imenso ter você aqui. Obrigada mais uma vez, um privilégio para mim. Quando eu soube que você vinha para cá em novembro, eu digo, vamos encaixar um pouquinho para a gente poder gravar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui. Minha gatona, um prazer é meu, você está de parabéns. Quando você me chamou para o Idoso Pode Mais, eu não sabia se era porque eu era idoso, muito idoso. Idoso eu já sou, se era muito idoso, ou se era para dar dica para as idosas. Mas eu agradeço de coração, quero parabenizar você pelo que você está fazendo em redes sociais. Você tem um trabalho social massa, que a gente sabe. Em igreja, na faculdade, onde você chega, você faz serviço social. E essa é a diferença. O sucesso vem da gente ser feliz e fazer o próximo feliz. Menino, tá no caminho certinho. Que coisa linda, obrigada.
Obrigada a você pela companhia, pela atenção nesse mais um episódio do Idoso Pode Mais. Se você não se inscreveu, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você já sabe que o idoso pode mais.